Olá! Estamos começando a nossa primeira semana do PET, volume 2 de Geografia do nono ano. Esse primeiro momento, do PET, a gente vai falar sobre a Revolução Industrial, dando continuidade ao conteúdo de globalização e demonstrando como que a Revolução Industrial impacta nesse processo de globalização, contando aí com as fases do capitalismo, essa fase onde o capitalismo passa do momento de capitalismo mercantil, de acumulação mercantil, para a fase de capitalismo industrial, onde a indústria vai ser a grande geradora de capital. Então, a Revolução Industrial é a substituição, é uma revolução que ocorreu em função da substituição do trabalho artesanal, da produção artesanal para a produção manufaturada, com o uso de máquinas. Então, a gente tem aí que a Inglaterra é o primeiro país a se industrializar. E por que isso acontece? Que a gente observa por esse mapa mental do Descomplica, que o pioneirismo inglês, ele se deve a esses três motivos, a ascensão política da burguesia inglesa, com mudança das políticas e os cercamentos das propriedades agrícolas inglesas, que faz com que aconteça, ocorra, um grande êxodo rural das massas de trabalhadores do campo para as cidades, porque os campos foram cercados para a produção, e não tinha mais trabalho nos campos, então eles migram para as cidades. Um grande acúmulo de capitais que a Inglaterra havia promovido em virtude da sua colonização, das colônias que ela possuía na África, na América, no Sudeste Asiático. Então tudo isso propiciaram um grande acúmulo de capitais e a invenção da máquina a vapor. Então, com a invenção do maquinário, com a disponibilidade de mão de obra abundante, a Inglaterra é o primeiro país a se industrializar. Então, nessa primeira fase, depois vai haver uma expansão. A segunda e a terceira fase da Revolução Industrial são expansões que ela vai ter em virtude das inovações tecnológicas que vão acontecer em cada um desses momentos. Então, depois a gente tem primeiramente a primeira Revolução Industrial, que acontece prioritariamente na Inglaterra, mas se espalha até França, motivada principalmente pelo carvão, pelas minas de carvão que a Inglaterra e a França possuíam. Então elas exploravam esse carvão para utilizar nas máquinas a vapor que foram sendo utilizadas e incorporadas para a produção industrial, acelerando os processos produtivos, tornando o processo produtivo mais rápido. Com isso também houve a divisão internacional do trabalho. Os trabalhadores não produziam mais um produto do início até o fim. Isso era segmentado, dividido, cada pessoa produzia uma etapa, de forma a tornar aquele processo produtivo mais rápido, mais eficiente. Então, nessa primeira fase, acontece a Revolução Industrial na Inglaterra e na França, depois até a Alemanha, partes da Alemanha, que não tinha essa nomenclatura, mas chega até ela. Na segunda fase da Revolução Industrial, aí ela já se espalha por toda a Europa, Estados Unidos e Japão. E aí, nessa segunda fase, a primeira fase, então a gente tem como a principal fonte de energia da Revolução Industrial o carvão. Na segunda fase, a gente tem como principal fonte de energia o petróleo. Aí a gente vai ter descobertas, o desenvolvimento da eletricidade, da lâmpada incandescente, o uso do petróleo para a produção de plásticos, entre vários outros materiais, o desenvolvimento da eletricidade, de meios de comunicação como o telégrafo, o telefone e assim por diante. Então, essa segunda fase é muito marcada pelo petróleo, pelo desenvolvimento do motor a combustão, então, desenvolvimento dos automóveis, posteriormente, mais lá para frente, do avião e etc. E a terceira fase da Revolução Industrial, que a gente vai falar mais posteriormente, mas que já é das inovações da tecnologia da informação e etc., que acontece após a Segunda Guerra Mundial. Então, a Revolução Industrial propicia métodos de produção mais eficientes, mercadorias mais baratas, estimulando o consumo. Como pontos negativos, ela também gerou um crescimento urbano desordenado. O processo de industrialização está muito relacionado com a urbanização, eles acontecem no mesmo momento. Então, imagina uma grande massa de trabalhadores indo para cidades, que a princípio as cidades eram só um posto de troca de mercadoria, não um ponto de fixação massivo das populações, principalmente das classes operárias, e aí aquelas pessoas começam a ir todas para as cidades, ocupar as cidades,
para trabalhar. Então há um crescimento desordenado dessas cidades e a partir disso vão resultar vários problemas urbanos, muitos que a gente vivencia até os dias atuais, né? Poluição ambiental, entre outros, né? Esses trabalhadores que vieram do campo, né, para cidades, que começam a trabalhar nas primeiras indústrias inglesas, são muito, e assim como os outros lugares do mundo, são muito explorados, né? Ainda não existiam leis trabalhistas, sindicatos que regulamentassem, apoiassem esses trabalhadores. Então eles vinham, não tinham condições de manter sua existência, apenas submeter a sua força de trabalho às indústrias, então eles eram muito explorados, regimes de trabalho exaustivos, de mais de 15 horas por dia, 14 horas por dia, sem leis que os amparassem, né? Ficando muito submetidos ao que os patrões quisessem, né? Então dessa tensão entre classes, né? Entre os patrões e os empregados, principalmente com a instalação de máquinas que muitas vezes, à medida que as inovações, que as máquinas foram chegando às indústrias e eles foram substituindo os trabalhadores pelas máquinas, pelo maquinário, foi gerando uma indignação nos trabalhadores que tinham os seus postos de trabalho diminuídos pela inserção das novas máquinas, né? Desenvolvendo movimentos como o cartismo e o ludismo, né? O cartismo buscando direitos através da política, de leis e etc., e o ludismo, onde os operários muito indignados quebravam as máquinas, né? Pensando que assim elas não ocupariam seus postos de trabalho, né? Então, a Revolução Industrial acontece dessa forma, e aí as primeiras atividades que a gente vai ver aí estão abordando mais especificamente a segunda Revolução Industrial. Em virtude, né, de ser já mais dinâmica, né? Então a primeira pergunta é a seguinte: pede para a gente observar essa imagem, onde a gente tem a imagem 1 com a produção manual, individual, de um remo a barco, com técnica bem rudimentar, uma ferramenta bem simples. E na imagem 2 a gente tem um grupo de mulheres trabalhando, produzindo roupas, tecidos, né? Falam que tecidos, produzindo seus próprios tecidos, então uma fábrica têxtil. E aí a gente já tem o tear mecânico aqui, a máquina de fiar, linha. Então, já o momento da Revolução Industrial, já com o uso de maquinário mecânico e com a divisão do trabalho. Aqui a gente vai observar que cada mulher faz uma etapa diferente do processo produtivo. Então, pedir para a gente observar a imagem e responder. Quais as diferenças observadas entre os processos de produção, né? Como eu comentei, aí aqui está registrado para vocês registrarem. Na imagem 1 a gente tem uma produção individual, ferramenta rudimentar. No 2, produção coletiva, tear mecânico. Então, a diferença principal das duas imagens é o nível tecnológico das ferramentas de produção. Então, no momento a gente tem a produção artesanal, no segundo momento a gente já tem uma produção manufaturada industrial. Ok? E letra B. Na letra B pergunta: na imagem 2, todas as pessoas realizam a mesma atividade? Não. Já, como a gente observa, as mulheres dividindo o trabalho já é uma divisão do trabalho no processo produtivo. Por quê? Para gerar maior eficiência do processo produtivo, para ele ser mais rápido, mais dinâmico. É muito mais fácil você se aperfeiçoar em fazer uma etapa pequena de um processo do que você dominar o processo como um todo. Então pensa, você tinha pessoas vindo do campo para realizar uma atividade nova em equipamentos mecânicos, né? Então você ensinar para essa pessoa todo o processo de produção, às vezes isso demandaria muito tempo, né? Você vai usar a pessoa em apenas uma etapa dessa produção, que rapidinho você fala: olha, você precisa fazer isso, apertar isso, mexer aqui, remover esse objeto. E aí cada pessoa faz uma parte e isso acelera o processo produtivo e também torna mais fácil a substituição das pessoas, caso seja necessário. Na letra C pergunta: entre os tipos de produção retratados, em sua opinião, qual produz mais e em melhor tempo? Por quê? É uma resposta pessoal, mas a gente teria aí, né, aqui na imagem 2, pelos motivos citados, a produção seria mais rápida. Número 2. Sobre a segunda Revolução Industrial, faça o que se pede. Cite aí 2 elementos fundamentais dessa etapa
que acarretam grandes inovações técnicas. Então, vocês iam pesquisar, aqui eu citei vários elementos, né? A gente tem como fundamental, na segunda revolução industrial, a eletricidade, o petróleo, né? O motor a combustão, com a utilização do petróleo e a eletricidade. Mas eu citei aqui uma série de avanços para vocês, né, saberem que eles são desse momento e como eles foram todos muito importantes para mudar o mundo naquele momento histórico, né? A gente tem aí o domínio do aço, que é muito importante, né? Porque a partir dele vai se possibilitar a construção de pontes, de maquinários, de edifícios, os trilhos, né? Para as máquinas a vapor. Então, toda uma malha ferroviária foi instalada na Europa, nos Estados Unidos, nesses primeiros países a se industrializarem, né? O desenvolvimento técnico da produção da energia elétrica, uma energia rápida, eficiente, né? A invenção da lâmpada incandescente, iluminando, trazendo novas possibilidades para os países, né? O surgimento, então, o avanço de uma série de meios de transporte através da ampliação das ferrovias, das máquinas a vapor, seguido, né, da invenção do automóvel, por motor a combustão, do avião, mais para frente e assim por diante. Desenvolvimento do gerador e motor elétrico, né, empregados na indústria, nas comunicações também o desenvolvimento do telégrafo, do telefone, da televisão, cinema, fotografia. Então são várias coisas fundamentais ou que são tão simples até, né, para a gente atualmente, mas que foram fundamentais para revolucionar, para então, né, porque algo não é chamado de uma revolução porque ele aconteceu, simplesmente não teve um grande impacto, né, algo revolucionário, algo que teve um grande impacto na sociedade naquele momento. Então, essas inovações técnicas, elas tiveram um grande impacto social, político e econômico naquele momento histórico, por isso, né, se chamam revoluções. O cimento, né, tão básico atualmente, a borracha e aí o desenvolvimento de pneus, etc., né, para ser utilizados em automóveis, aviões e tudo mais. Na medicina, vários avanços foram efetuados, inventou-se o estetoscópio, antibióticos, o domínio da codeína para dor, né, medicação para dor, vacinas, a penicilina. Então, o conhecimento dos germes, das bactérias, né, dos micro-organismos, a microbiologia é fundamental nesse momento da Revolução Industrial aqui para se desenvolver muito da medicina e conseguir melhorar as condições de vida das pessoas naquele momento. Avanços na química, né, dominando o petróleo e seus derivados, né, como fonte de energia, como lubrificante, surgimento de plásticos, o desenvolvimento de armamentos, né, canhão, metralhadora, todos que foram posteriormente aí, estreados, né, na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, esses são alguns, né, dos principais inovações técnicas deste período. Pergunta o apogeu, qual que é o momento de apogeu da Segunda Revolução Industrial? Seria entre os 1850 e 1870, são onde essas inovações mais marcantes foram desenvolvidas. Número 3. Leia o texto e responda. A indústria trazia consigo a tirania do relógio, a medida do tempo não em estações, semanas ou dias, mas em minutos. Como as pessoas não aceitavam espontaneamente esses novos costumes, tinham de que ser forçadas por leis, disciplinas, multas e salários que somente o trabalho incessante e sem interrupções permitia ganharem o suficiente para viver. Que alterações a indústria trouxe para o ritmo do trabalho se comparado ao artesanato? Quais mecanismos passaram a ser usados para que as pessoas aceitassem o ritmo de trabalho nas fábricas? Você acredita que esses mecanismos seriam aceitos nos dias atuais? Justifique, né? Então, a indústria ela mudou a noção de tempo, né? Você não tinha mais o tempo que eu desejo realizar uma atividade. A esteira passava, né? Como em tempos modernos o Chaplin nos mostra, né? A esteira passava e não é o seu tempo, é o tempo da máquina. A esteira está passando, você tem que apertar o parafuso naquele momento. Se passou, passou, você atrapalha todo o processo produtivo. Então, o homem ele passa a ser obrigado a operar no ritmo das máquinas. E como que isso acontecia, né? Trabalhadores aí
em situações precárias de vida, de sobrevivência. Eles não tinham muitas alternativas, né? Não existia leis trabalhistas que os amparassem, não tinha sindicato. Eles eram coagidos pelos patrões a trabalhar jornadas exaustivas, existia uma grande oferta de mão de obra, então se eles não trabalhassem sobre esses regimes abusivos, eles eram ameaçados constantemente pelo desemprego, né, que outra pessoa tomaria os seus lugares, né, ameaçados o tempo todo. Então, o medo da fome, da pobreza e as ameaças constantes dos patrões faziam com que eles se adequassem, né, a esse novo modo de produção, né? No artesanato você produzia segundo o seu tempo, na produção industrial você produzia segundo o tempo da máquina, né? Então as pessoas atualmente não aceitariam isso porque é um outro momento. Atualmente a gente tem leis trabalhistas, sindicatos e etc., que nos asseguram nossos direitos, que fazem denúncias contra os regimes abusivos de trabalho, contra assédio por parte do patronato, etc., né? Permitindo com que esses abusos não aconteçam mais. Número 4. Pesquise sobre o artesanato nos dias de hoje. Entreviste algumas pessoas que têm o artesanato como fonte de renda. Tente descobrir o seguinte. Essa é uma questão muito pessoal que cada um de vocês vai fazer essa pesquisa e responder, né? Qual o produto produzido? Quais materiais essa pessoa utiliza no seu artesanato? Quais as etapas que ela utiliza no seu processo produtivo? Né? Quais as técnicas que são envolvidas nesse trabalho, as dificuldades, as vantagens de ter um produto artesanal, né, em relação ao produto industrializado, e etc. Né? Então, a pesquisa pessoal, eu vou contar aqui algo que eu pensei aqui. Eu pensei num amigo meu que produz artes plásticas, produz materiais com argila. Então, ele produz máscaras, várias peças de decoração, estátuas, etc., a partir do barro, né? Quais as etapas do processo produtivo dele? Ele tem que retirar a argila do rio, ele tem que curar essa argila, moldar a peça, cozinhar, né, a cerâmica, o barro para a peça estar acabada, né? E posteriormente realizar a venda dessas peças. Então, são aí algumas etapas do seu processo onde ele realiza todo esse processo, né? Por quê? Porque ele domina todo o processo de produção todo é feito por ele, né? As técnicas envolvidas, né? Então são aí técnicas para conhecer o barro mais adequado a cada peça, se é uma peça grande, se é uma peça pequena, qual o nível de detalhamento que vai ter na peça. Então é conhecer aquela matéria-prima que ele está utilizando, conhecer as técnicas de modelagem, as limitações daquele barro, depois as técnicas de cura, de cozinhar o barro, né, e de curar o barro adequadamente. Então, muitas vezes desafios aí de ter uma boa matéria-prima, de conseguir um forno, a temperatura adequada para conseguir aí preparar as suas peças, né? Quais as vantagens desse produto? São produtos únicos, produtos individuais, produtos muito bacanas que ele produz lá, com todo um valor artístico, com toda uma individualidade. Não é um trabalho único, não é um trabalho que você vê em qualquer lugar, né? E aí tem todas essas particularidades. Aí cada um vai fazer o seu e vai pensar aí em vários tipos de trabalhos artesanais. Número 5, né, nessa questão anterior, pensar, né? Hoje em dia o artesanato ainda persiste, né? Então quais dificuldades ele enfrenta, quais vantagens ele possui, né? E assim por diante. Na número 5, observe a charge e responda. Então a gente tem uma charge aqui muito divulgada, muito conhecida, né, de Frank Ernest, onde 2 trabalhadores comentam: vou me aposentar amanhã. Sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Pede para a gente então escrever um texto, redigindo uma crítica sobre a mensagem dessa charge, né? Então essa charge é uma charge que critica a Revolução Industrial e a divisão
do trabalho, né, que produzem alienação. O trabalhador, à medida que houve essa divisão do trabalho e ele não domina mais todo o processo produtivo, ele se tornou alienado do que ele está produzindo. Ele nem sabe muitas vezes o que ele produz, ou ele não consegue produzir todo um produto ele mesmo, né? Por exemplo, um trabalhador da indústria automobilística, ele não sabe fazer um carro, ele sabe realizar uma parte do processo de construção do carro, fazer uma peça, montar uma parte do carro, mas ele não domina as técnicas envolvidas na produção de um automóvel, né? Então, essa charge ela faz essa crítica da alienação do produto, da alienação entre o produtor e o produto, né? Que o trabalhador ele sequer sabe o que ele está produzindo nos dias atuais, né? Porque ele não faz parte de todo o processo, né? Muitas vezes no período atual da globalização, do capitalismo financeiro, o produto ele é produzido, cada parte dele num lugar diferente do mundo, né? Então ele é produzido uma parte na China, ele é montado na África, depois ele tem a sua finalização na América. Então, aí pensa como que o trabalhador vai conseguir dominar esse produto final, saber o que envolve a produção completa desse produto, se ele é montado, se ele é produzido em diferentes partes do mundo, né? Tudo isso buscando, né, como a gente sempre fala, menores custos produtivos, um melhor preços, né, cada vez mais competitivos no mercado, né, melhores custos de produção dos produtos. Então, é isso, a gente termina essa primeira semana do PET. Espero que vocês tenham realizado bons estudos. Qualquer dúvida, estou lá no aplicativo Conexão Escola, nos aplicativos da escola e aqui no YouTube para responder as dúvidas de vocês. Abraço!